E para compreenderem as Escrituras, vamos estar estudando o Evangelho de Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 36. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher na cidade, que era uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Veja que aqui é descrita uma situação em que mesmo os fariseus, alguns sacerdotes, porque eram muitos sacerdotes espalhados por Israel, que faziam seu turno em Jerusalém, voltando para a sua região, havia um quadro bem extenso, bem numeroso de sacerdotes. Muitos creram que Jesus era o Messias, muitos passaram mesmo a admitir ser discípulo dele, assim como muitos fariseus também. Então, dentre um grande número de fariseus, também de escribas, de saduceus, de todas as linhas de pensamento, de todas as escolas judaicas, então, de todas elas, alguns criam em Jesus, alguns aceitavam as palavras de Jesus. Foi o caso deste fariseu. Então, um destes fariseus, conhecido na cidade, de renome, de respeito pela sua posição, um fiel guardador da Torá, das tradições, então ele também convida Jesus para que fosse comer com ele, uma atitude de reverência a Jesus, de entendimento da autoridade de Jesus. Ele realmente poderia fazer isso, sendo Jesus um rabino, um mestre em Israel, trabalhava próximo aos fariseus, nas sinagogas. Então este fariseu honrou Jesus com este convite. E uma mulher da cidade, pecadora, se sentiu convidada, atraída por aquela situação. O homem, Jesus, filho do homem, que estava em contato com os publicanos, com os pecadores, no meio da multidão, ela estava no meio da multidão. Ela via Jesus de perto, ela ouvia Jesus e via Jesus como alguém próximo dos pecadores, alguém que aceitava os pecadores, participava de festas, comiam, bebiam juntos. Então ela tinha essa liberdade, ela sentiu que seria um bom momento para ela invadir a casa do fariseu, tomar posse daquele espaço tão reservado, do qual ela se sentia excluída no meio da sociedade. Entre os fariseus ela não podia estar, na casa do fariseu ela não podia estar. Ela era uma pecadora, talvez uma publicana, talvez uma mulher que tivesse sem esposo, estivesse em uma situação de debilidade social, religiosa, então era considerada pecadora. E ela viu aquele momento para ela se mostrar ao fariseu, mostrar que alguém a valorizava, mostrar que ela valorizava esse homem, que este homem fazia essa ligação, este retorno dos pecadores à casa do fariseu, à casa excluída, ao espaço excluído, tanto a casa quanto a própria sociedade, áreas do templo, espaços reservados em que ela não podia entrar. Então, saber que Jesus estava lá, diz aqui o versículo 37, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, ela vai desafiar o fariseu e a sua instrução religiosa. O texto aqui é destacado porque ela vai aumentar também o conflito entre Jesus e as autoridades. Nós já sabemos que há uma sequência de crescimento desse atrito. O próprio povo, os próprios pecadores, os próprios que Jesus cura, vão levar a uma situação em que os fariseus, os mestres, os sacerdotes, os escribas, os principais da religião judaica, vão se sentir ameaçados por Jesus. E agora o que está acontecendo? Jesus está abrindo a porta da casa dos fariseus para os pecadores. Jesus, ao invés de se separar dos pecadores e ir ficar com o fariseu, Jesus está motivando uma mulher pecadora a invadir a casa do fariseu.
Ela ainda levou um vaso de alabastro com unguento, um vaso de valor com perfume, unguento, e ela entra pela casa do fariseu. Jesus está aqui, eu confio nele, eu vou entrar, eu vou invadir, eu posso. Com Jesus aqui eu entro. E vem então o versículo de número 38. E estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar seus pés com lágrimas, e os enxugava com os cabelos da sua cabeça, e beijava seus pés, e os ungia com unguento. Uma atitude inspirada, ela sentiu essa liberdade e sentiu, é hora de invadir, é hora de atacar, é hora de entrar na casa do fariseu, porque Jesus vai cuidar de mim, Jesus vai me defender, Jesus vai ter uma palavra em que Jesus vai explicar o que está acontecendo. E eu quero honrar Jesus na frente do fariseu. Ela realmente foi inspirada a criar uma cena, a produzir uma cena marcante para o Evangelho, para que ficasse ali representada a alegria da pecadora, a liberdade da pecadora de entrar em qualquer lugar onde Jesus estivesse, mesmo se fosse na casa do fariseu, que a rejeitava, que virava o rosto para ela, que não a cumprimentava, que não a saudava, que não olhava para ela, desprezava. Mas ela vai entrar na casa dele e vai fazer um símbolo, vai criar um símbolo de arrependimento, de perdão e de unção para a morte de Jesus, para justamente esse atrito. Já que Jesus ama o pecador, Jesus agora é tão rejeitado pela liderança quanto os pecadores. Jesus se une aos pecadores, ele se faz como um de nós, como um pecador no meio da nação eleita, santa, pura, dos mandamentos principais e de pessoas que arrogam para si essa capacidade de ser puro, de cumprir todos os mandamentos e se justificarem diante de Deus pelas obras da lei. Então, essa mulher vai pôr Jesus nessa situação. Inclusive, ele vai morrer, ele está sendo ungido para a sua morte. Ele vai morrer por ser amigo de pecadores, por comer com pecadores, e quando ele tem a reverência e poderia estar comendo sozinho com a família do fariseu e com os convidados escolhidos a dedo, muito especiais, mestres que guardam a lei como eles, a mulher entra no meio dessa história. Então ela também está antecipando a morte de Jesus em todos os sentidos. Tanto ao ungir com unguento, quanto colocando-se ali dentro da casa do fariseu, porque Jesus está ali. Então ele vai excluir tanto a mulher quanto Jesus, que está dando essa liberdade. Jesus está falando coisas que estão deixando esses pecadores muito à vontade. Então nós temos agora o versículo de número 39 que nos diz assim: quando isto viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo dizendo: se este fosse profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe toca, pois é uma pecadora. Então ele realmente não aceita ali a mulher, acha que Jesus deveria rejeitar a mulher como ele rejeita, não deveria ser tocado, seria contaminado por uma mulher inferior, pecadora, e ele então fala consigo mesmo, ele murmura no seu interior, dizendo: este não é profeta, eu nunca mais vou convidá-lo, ele não entende as coisas, não conhece os mandamentos de Deus e não tem revelação, não é o que parecia ser, mas vai ser a primeira e a última vez. Versículo 40. E respondendo, Jesus disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão, respondendo, disse: tenho para mim que aquele é quem mais perdoou. E ele lhe disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para meus pés,
mas esta regou meus pés com lágrimas e os enxugou com os cabelos de sua cabeça. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu meus pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhes são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Então Jesus resolve ali todo o problema que seria da mulher ser pecadora. Desde o princípio foi anunciado uma mulher pecadora, entrando na casa de um fariseu, tocando em Jesus, sendo questionado pelo fariseu. Então Jesus dá a resposta completa. Esta mulher crê no perdão, essa mulher me ama, essa mulher pede o perdão, me beija, me lava os pés com lágrimas e enxuga com os cabelos, se humilha diante da minha presença. Então, os seus muitos pecados lhes são perdoados. Ela precisa desse perdão, ela crê nesse perdão, ela recebe o perdão e ela demonstra esse amor, essa gratidão. Coisa que o fariseu não faz em momento algum. O fariseu não o reconhece como Messias, não o reconhece como aquele que perdoa pecados, que salva. O fariseu, muito menos imagina que ele vai precisar de perdão de pecados. Ele não se considera um pecador porque ele se esforça para guardar toda a lei, toda a Torá. E então os pecados dela estão perdoados e ela pode voltar com alegria. E o seu propósito, o seu projeto foi alcançado, alcançou o perdão, buscou a Jesus com fé, adorou em espírito e em verdade, profetizou a respeito da sua morte e foi perdoada. E o amor prevaleceu. Então a obra do amor, não a obra da lei antecipada, mas a obra posterior ao perdão, nós somos seguidos por boas obras, praticamos boas obras a partir do amor a Cristo, como gratidão. Nós devemos abundar em boas obras. O que vai nos seguir para o céu, o que vai nos acompanhar, são as obras. Cada um levará as suas obras o acompanharão. Essa obra tem que ser fruto deste amor, como essa mulher fez a obra, fez muito mais obras do que aquele homem. Aquele homem lia a Torá aos sábados, mas quando realmente Jesus estava ali para ele realizar uma obra, e beijar a Jesus, e lavar os seus pés, e dar glória ao seu nome, ele não cria, ele não entendia ainda que Jesus era o Messias. Então que quando Jesus faz a pergunta, e Jesus se dirige para ele, e diz: eu vou te fazer uma pergunta. O Simão, o fariseu, estava muito atento, porque a grande atitude na sinagoga, no estudo que eles faziam, como nós fazemos em nossa escola dominical, é fazer perguntas e respostas e novas perguntas a partir das respostas e demonstrar sabedoria, rapidez de reflexão, de pensamento, falar rápido, responder rápido e levar bem aquele diálogo construtivo com perguntas e respostas. Ele quis responder rápido, mas ele não agiu. Ele não fez nada, ele não tinha obra. Quem teve ação, quem pensou no vaso, um vaso de alabastro, um vaso caro, um perfume, Jesus, uma honra, chorar, gratidão, amor, lavar os seus pés com lágrimas, chorar, até derramar lágrimas para lavar os seus pés, enxugar com os cabelos. Então, quem fez realmente a obra foi a mulher. E ele que se tentava justificar pelas obras da lei, não tinha obra. Quem tinha obra era a mulher. Então nós realmente temos que ter boas obras, temos que ter os frutos do Espírito, amor, benignidade, misericórdia, mansidão. Então nós realmente temos que abundar realmente em boas obras, em frutos, frutificar, frutos do amor. Há também essa grande diferença, é um fruto suave, é um fruto doce, é o fruto do amor. E o fruto da obra
é um fruto de uma cobrança, é um fruto de uma necessidade, é um fruto seco, é um fruto amargo. Que você possa também ser batizado com o Espírito Santo e dar frutos e ter boas obras, como essa mulher que teve essa inspiração do Espírito Santo para criar este momento que Jesus tanto honrou, embora apressasse até a sua morte na cruz. Atitudes como esta levariam Jesus mais rápido à cruz, mas mesmo assim ele aceitou porque foi com amor. Que Deus te abençoe, que você também seja batizado com o Espírito Santo e possa dar muitos frutos para o reino de Deus, para a glória de Deus hoje e eternamente, em nome de Jesus, o Messias. Amém.